Primeiro livro dos Reis, 18 e 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Meus amados irmãos, nós enfrentamos muitos conflitos na vida. Enfrentamos conflitos de pensamentos. Às vezes vem uma guerra muito grande sobre nós, em nossas vidas, e aquela guerra, ela se torna prolongada, se estende demais. Quantas esposas já não pensaram em se separar? Depois ela pensa, mas eu tenho que dar mais uma oportunidade. Eu acho que vai dar certo, penso que vai dar certo, e fica nessa guerra, nesse conflito interno. Às vezes a pessoa tem um ente querido, o esposo, cai num sistema e a pessoa muda completamente de atitude. Se torna uma pessoa viciada, se torna uma pessoa praticante de atos que jamais a família gostaria de saber. E aquilo começa a causar circunstâncias, dores profundas na alma. E a pessoa muitas vezes diz: eu vou abandonar. Não tem mais jeito. Eu desisto. Mas a pessoa se esforça: mas eu não vou abandonar hoje. Eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou dar mais uma chance. Temos também esses conflitos espirituais. Muitas vezes a mente começa a ser tomada de pensamentos outros. Às vezes a pessoa se prende a uma denominação, ou às vezes não é uma denominação. A pessoa às vezes se prende a um caso que pode se tornar como que forte, e a pessoa começa a se esquecer de Deus, se lembra somente daquela circunstância. E começa a pensar: eu vou deixar a igreja. Eu não vou mais para a igreja. Eu vou dar um tempo à igreja, ao trabalho. E fica naquela guerra. Fica brigando internamente. Saio ou não saio da igreja? Deus não me acompanha onde eu estiver? É um risco muito grande que a pessoa corre. Elias, pelo que lemos aqui, o que narra a Bíblia, ele encontra, como diz o versículo que nós lemos, a última parte: porém o povo se calou.
diante do desafio. Quando pedimos oração pelo ministério de um obreiro, é porque nós enfrentamos muitos desafios, rejeições. Quantas vezes a pessoa olha para o obreiro e ela não queria ouvi-lo, não queria estar olhando nos olhos dele, queria uma nova pessoa ali na frente, falando. Isso é natural, isso acontece. Às vezes por reprovações, por interpretações pessoais. Mas nós temos que correr em determinados momentos risco, e risco sério, bem sério mesmo. Elias enfrentou uma grande congregação, um povo, Israel, para chamar todo aquele povo para tomar uma decisão, que não ficasse numa oscilação de pensamentos. E eu acho que um dos mais tristes que o homem pode enfrentar. Eu tenho duas opções espirituais. Eu tenho Deus e tenho Baal. Como o homem tem facilidade para decair? Como o homem tem facilidade para decrescer? Não dá, dentro de uma sanidade, dentro de uma boa interpretação, numa boa análise, numa boa inteligência, dentro de um conhecimento ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, você ficar sem ter a decisão definida. Eu não tenho agora a definição. Ou eu fico com o Deus do céu, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas, ou eu fico com Baal. Que situação! Mas não pensemos que isso só acontece com Israel. Quantos não estão desviados? Quantos não estão fora da igreja? Dizendo, eu já servi a Deus por tantos anos, e um dia ficou nessa situação. Eu saio de uma vez da igreja, ou não saio? Eu continuo como crente ou não? Eu abraço o evangelho, a igreja, ou eu abraço o mundo? Qual é mais fácil para mim, para que eu possa crescer ou me destacar? A igreja com a doutrina que apresenta Deus, ou com o mundo que me oferece tanta facilidade? E a pessoa fica cocheando entre dois pensamentos, sem saber que posição vai tomar. Mas eu creio que nunca podemos entrar numa situação tão deprimente como esta. Não tem nem o que analisar. Olhando para Deus, conhecendo quem é Deus, não tem como analisar. É decidir por Deus de uma vez por todas. Era como se Elias chegasse: até quando, Israel, povo de Deus, escolhido por Deus, amado por Deus, protegido por Deus, até quando vocês vão estar divididos entre dois mundos? Até quando vocês vão ficar nesta situação? Entre dois pensamentos. Um advérbio de tempo tão forte. Será se vocês não vão parar
com isso e tomar a decisão acertada? Essa pergunta, muitas vezes, ela precisa entrar no coração de muitos também. Até quando eu vou ficar distante do plano de Deus? Até quando eu vou ficar distante da vontade de Deus? Até quando eu só vou para a igreja mais distante dos princípios que Deus tem para a minha vida? Até quando? Será se nunca eu vou tomar a decisão certa? Até quando? No até quando nós encontramos a misericórdia de Deus? Oportunidade. Até quando nós encontramos Deus até aqui sendo paciente? Eu estou aguardando por ti, por tua atitude. Eu estou esperando você mudar completamente os teus atos, para ser uma pessoa que me procure mais, que se aproxime mais de mim, que me conheça melhor, que me adore melhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus pregando, curando, fazendo maravilhas, mas ele muitas vezes disse palavras pesadas aos seus ouvintes: honrar com a boca, com o coração distante. E até quando podemos honrar somente com as palavras, com o coração distante? Até quando podemos dizer: eu sou crente, eu sou um filho de Deus, eu nasci de novo, eu estou na igreja porque nasci de novo? Agora vamos para as provas, vamos para os nossos atos. Pelos frutos conhecereis as árvores. Eu sou filho de Deus, eu tenho um compromisso com Deus, e aqui estão os meus frutos, os meus atos, os meus compromissos com Deus, os meus rastros, as minhas pegadas estão ficando. São os rastros de um filho de Deus? As ações são de um filho de Deus? E até quando isso pode ficar em dúvida? Até quando vai haver dúvida da nossa posição diante do Deus sagrado, do Deus santo, do Deus poderoso? Louvado seja o seu nome para todo sempre. Até quando nós vamos ter ídolos sendo evangélicos? Até quando? Quantas vezes deixamos de ir ao lugar sagrado, tê-lo como sagrado, adorar a Deus que é santo, para ver alguém? Nos esquecemos de Deus e buscamos o homem. Até quando nós vamos ter ídolos? Até quando? Devemos procurar sempre ter esse encontro com o Deus vivo, com o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Há uma pergunta interessante nos Salmos 42 e o versículo 3, a última parte: onde está o teu Deus? Pelo que olhamos, não o salmo, mas nesse contexto, você fala de um Deus, você diz que serve a um Deus, mas eu olho para ti: onde é que está o teu Deus?
Onde é que está o teu Deus? Onde Ele está? Eu não estou encontrando o teu Deus em tua vida. Eu não estou encontrando o teu Deus nos teus atos. Eu não estou encontrando o teu Deus nas tuas adorações, no teu louvor, na tua oferta. Eu não estou encontrando o teu Deus no teu dízimo, no teu evangelismo, no teu ministério de oração. Eu não estou encontrando o teu Deus. Onde é que está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Até quando? É a pergunta. Vão ficar cocheando entre dois pensamentos. Até quando? Foi um desafio muito grande para Elias. Nesse momento eu acho muito mais perigoso do que enfrentar Acabe e Jezabel, porque era todo o povo, era toda uma congregação nacional, e ele ter que enfrentar todo aquele povo. Meus amados irmãos, e Deus diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, Ele coloca dois caminhos, mostra os dois caminhos. Tem um que é o do mal e da morte, tem o outro que é o do bem e da vida. E Ele deixa para que façamos a escolha. Qual é o caminho que nós vamos escolher? É o do mal e da morte ou do bem e da vida? Qual é a nossa decisão? A decisão é nossa. Só que a nossa escolha muitas vezes tem consequência. A nossa escolha tem consequência. Precisamos escolher o caminho certo, o caminho do bem e da vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Essa questão do pensamento, ele tem atrapalhado muitas pessoas. Às vezes você está num lugar e o pensamento está em outro. Às vezes o homem que cai dentro da força do adultério, às vezes está ao lado da esposa, mas está pensando em uma outra mulher. Às vezes o esposo está ao lado da esposa, mas ela caiu em um lapso, e de repente está pensando em um outro homem. Essa questão do pensamento é muito sério. Às vezes houve uma facilidade, e a pessoa às vezes fica pensando como tirar proveito daquela facilidade que lhe foi apresentada. As várias versões da Bíblia, é muito importante, me ensinaram uma vez, que nós devemos ler várias versões, porque às vezes é melhor a aplicação dentro do contexto. Provérbios 4, 23 e 24, na nova tradução linguagem de hoje, é bem importante para o que nós estamos falando. Provérbios 4 e 23, na linguagem de hoje, diz: tenha cuidado com o que você pensa. É a Bíblia Sagrada, só que é na linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quantas vezes os atos dirigem os nós, são dirigidos por nossos pensamentos. Eu estou pensando em algo, e esse algo pode nos prejudicar. Tenhamos bastante cuidado. Bastante cuidado. O 24 diz: vigia acima de tudo o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Trabalha bem o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Não vá pensar bobagem. Não pense em traição, em fazer o mal, em se afastar de Deus, porque você pode tomar uma decisão
errada. E agora, como controlar os pensamentos? Ore e peça ajuda ao Espírito Santo. Fale com Deus. Espírito Santo, limpa a minha mente, tira o que é ruim. Eu estou confuso, eu não estou sabendo decidir se fico com Deus ou com Baal, se eu fico com o mundo ou se eu fico com o Evangelho, se eu fico com a igreja do Senhor firme e verdadeira ou se eu saio da igreja. Me ajuda, Espírito Santo, porque eu estou tendo pensamentos que são nocivos a mim mesmo, irão me prejudicar muito. Falei aqui na palavra que dei sábado, que ajuda até a vencer a depressão, ou não chegar na depressão. Pode ser um meio de você evitar a depressão. Filipenses 4:8. Olha o que é bom pensar, vamos ler? Filipenses 4:8, olha aí, né? Que a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, coloque a mente nessas coisas. Vamos pensar no que a palavra de Deus nos orienta. É a Bíblia que nos orienta. E aí, como diz o carioca, ninguém vai entrar em parafuso sendo orientado pela palavra de Deus. Está em dificuldade, está tendo esse conflito mental, esse conflito entre pensamento. Faça como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Marcos 10:47. Tenha misericórdia de mim. A minha mente está sendo bombardeada por pensamentos maléficos. Satanás quer acabar com a minha mente, quer me dar um norte que eu não posso entrar por ele. Me ajuda, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora temos que escolher, temos que tomar uma decisão. Eu fui convidado para pregar outro dia lá no Corrente, no interior, pelo pastor Jailson e as irmãs lá da congregação, e eu falei um pouco para aquele povo. Ninguém aceitou a Jesus, mas eu louvei a Deus, porque foi um silêncio naquilo que Deus me deu. Parou todo o povo para ouvir a palavra de Deus. Fiquei feliz que a palavra foi plantada. E eu disse, encerrando a mensagem, que o ladrão que se dirigiu a Jesus, o que estava à direita, disse: lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Uma hora na cruz com Cristo teve efeitos maiores do que toda a sua vida. Tudo que ele fez, lutou, não conseguiu. O que ele conseguiu numa hora na cruz, ao lado de Jesus. Uma hora com Deus, você ganha mais do que tudo que você faz nesse mundo. É mais importante o resultado, é bem maior, é mais benéfico para a pessoa. Elias chegou aqui, é necessário tomar uma decisão.
Já esticou a corda demais, até quando vai ser isso? Faz tempo, há 3 anos e meio que eu luto. Eu estive num lugar, estive em outro, estive na beira de um córrego, estive com a viúva, estive escondido, lutando, correndo daqui para acolá, seguindo o norte de Deus, Deus me orientando, e a situação do mesmo jeito. Até quando é que vai ficar isso? Tem que parar. Essa era a posição de Elias. Tem que parar. Vamos tomar a decisão acertada. Vamos consertar o altar. Vamos parar agora, vamos consertar o altar agora. É preciso sacrifício agora. Temos que resolver a causa agora. Elias chama a todos. Ele faz a reparação do altar, edifica o altar, conserta o altar. E nessa indecisão de tantos anos, nessa indecisão de pensamentos e de não tomar a atitude acertada, somente em poucos minutos, só deu tempo reparar o altar para que a situação fosse completamente mudada. É somente parar e ficar na presença do Senhor e começar a recuperar o altar, para que tudo dê certo. Parou para a recuperação do altar. O que foi que aconteceu? Deus derramou fogo sobre o altar. Quanto tempo aquele povo estava sem ter a presença de Deus, sem o fogo de Deus estar presente? Mas recuperou o altar, tomou a decisão de observar. Nós vamos mudar de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos a decisão acertada, quando nós recuperamos o nosso altar, Baal fica de lado, e nós, num minuto, num estalar de dedo, vemos o fogo de Deus descer sobre nós, e haver um avivamento, e todos gritarem: só o Senhor é Deus, só Ele é poderoso. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Aleluia. Vamos ouvir o hino com a irmã Sara Kézia, da área 10, e vamos servir a Deus com uma grande oferta para o seu trabalho.